traição tem perdão? Gente, claro, por que não? Não há uma regra, mas isso não é uma questão. Sabe por quê? Porque depende da história, da minha história de vida, do que essa traição significa para mim. Não há uma regra, e as pessoas inventam regras. Então, traição eu não posso perdoar. Mas às vezes aquilo nem foi tão importante para mim. Eu tenho uma paciente que me disse uma coisa certa vez e que eu compreendo ela. Ela disse o seguinte: olha, eu não quero nem saber se meu marido sai com outras pessoas, isso não é importante para mim. Realmente não quero saber disso agora. Se ele assistir nossas séries com outra pessoa, aí não. Prioridades, então, né, pai? Não é isso, é porque eu entendo o que ela está dizendo. O que ela está dizendo é, sexo para ela é uma bobagem. As séries significam intimidade. Não divida a nossa intimidade com ninguém. O seu pinto dê a quem quiser. Agora, nossas séries, a nossa intimidade. É algo curioso isso. Então, você perdoa uma traição ou não? Não sei, depende do que significou isso para mim, depende da minha vida. Agora, não me venha com essa história de que quem já traiu uma vez, trairá sempre. Porque se isso fosse verdade, o contrário também seria. Quem nunca traiu, nunca trairá. E aí traição não existiria. Não existe isso. Então, se você foi traído, faça o seguinte: escute-se. Não siga a regra, escute-se. O que é que isso significa para você? É possível sentar e, a partir dessa traição, reestruturar essa relação de uma forma mais sólida, mais consistente. Talvez esse seja um caminho. Não há uma regra, não. Ou talvez, sim, seja a hora de você dizer: isso é mais do que eu posso e aí eu preciso ir embora. E vá. Perfeito. A traição, ela pode ser, justamente continuando isso que o Marcos trouxe no finalzinho da fala dele, uma quebra dessa imagem que a gente tinha. Isso pode ser uma bênção. Então, não se trata nem de pensar primeiro se perdoa ou se não perdoa. É de o que aconteceu, deixa eu entender o que aconteceu e o que eu senti. Primeiro, porque, eu posso não ter me sentido mal. Segundo, eu posso estar traindo também. Terceiro, tem várias questões, né? E às vezes, uma coisa que não era esperada ou não estava definida dentro das regras de uma relação, põe essas regras à mostra. É a chance. É a chance. Não estou fazendo aqui nenhuma romantização da deslealdade na relação. Estou falando disso. Estou falando uma quebra põe em evidência uma regra. Né? Que nem quando você pisa na linha do metrô, lá, a linha amarela, e o cara vai falar: não passa da linha amarela. Você nem tinha pensado naquilo. De repente você pisou e o cara veio te avisar. E tem um motivo para aquela linha estar ali. Aí você vai questionar, aí você vai entender: não, essa linha realmente eu não vou passar, não. Faz sentido. Quando isso acontece numa relação, é a chance. Então, pode ser uma bênção. Ele tem razão. E eu quero saber de uma coisa, eu vou dar uma regra para quem... Porque a gente só fala de quem foi traído, né? Vou dar uma regra para o traidor. Se você traiu e descobriram a traição, normalmente quem descobre a traição se coloca na posição de juiz, né? Como se estivesse acima do bem e do mal, e aí parte, avança. Então, você faz o seguinte: você escuta com calma e uma certa paciência o que o outro está dizendo. Quando o outro tomar um fôlego, você olha para o outro e diz o seguinte: olha, é o seguinte, eu jamais poderei provar isso que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer o seguinte: isto que eu fiz, se você nunca fez, você já quis fazer em algum momento da sua vida. Então, não me trate desta forma, porque você é tão humano quanto eu. E é bom a gente falar desta humanidade. Palavras fortes. Pode gerar uma quebradeira de prato na tua casa. Tomar um cuidado em qual cômodo que você for falar essas palavras. Mas é uma parada muito doida, né? Porque tava conversando esses dias, até gravei um videozinho sobre isso, sobre como traição, se a gente parar pra olhar num contexto geral, ela pode ter várias camadas diferentes e traições diferentes. Claro. Então, por exemplo, a gente fala bastante sobre a traição física. Ficar com alguém, transar com alguém. Beleza. Se eu não encostei na pessoa, se eu não beijei na pessoa, mas eu fiz sexo virtual com ela pelo WhatsApp. Isso é uma traição? Pô, mas não encostei. A pessoa tá no Amapá, eu tô sei lá, em Santa Catarina. É concretizado? Se eu estou conversando um papo mais puxado, isso é uma traição? Não é uma traição? Às vezes a traição, às vezes, ela tá em lugares dos acordos que a gente faz, que às vezes a gente não repara. E a gente também conversa muito pouco sobre esses acordos, né? Mas não me faz o Bill Clinton, né? Que, não teve penetração, então não foi sexo, só foi oral. Isso não é sexo. Tenha dó. Não.
A questão é a seguinte, não interessa se está no Amapá, onde é que está. Eu interagi com outra pessoa quando disse a você que não interagiria com ninguém desta maneira. Eu quebrei o nosso acordo. Não me interessa se eu peguei, se eu não peguei, isso é irrelevante. O relevante é eu descumpri um acordo. E aí nisso o Rafa tem razão. Vamos repensar o acordo, vamos entender por que é que não dá esse acordo, ou por que é que eu digo que dá e não consigo. E, sobretudo, você também sente a mesma coisa, será que sim, será que não? Agora, porque foi não sei aonde. Se eu interagir com outra pessoa, com outro ser vivo, dizendo, eu queria botar seu peito na minha boca, mas não botei porque você está lá do outro lado do mundo, tenha dó. Mas o desejo, ele pode contar como uma traição? Não, o desejo não. Eu posso assistir filme pornô. Na maneira como a gente está constituído como o que a gente entende tacitamente como relação amorosa, o desejo, desde que contido, né? Contido dentro de determinadas formas, ele pode ser... Contido na fantasia, porque assistir um filme pornô que muita gente pensa ser traição, e às vezes você está assistindo filme pornô com atores que já morreram, né? O que eu acho esquisitíssimo, você lá gozando com uma pessoa que já nem existe. Não, isso é triste. Né? Não é? Isso existe. Isso é triste. Então... não, mas aí você... mas filme pornô porque está me comparando. Cara, eu não preciso de um filme pornô, eu posso imaginar. Eu posso estar na cama com você e estar imaginando outra pessoa. Ninguém manda em desejo, ninguém manda em fantasia. Eu mando em comportamento. Eu posso não fazer, não viver o meu comportamento. Agora, não desejar, aí você está me pedindo o que eu não posso dar. Aí realmente não. Perfeito. Tem uma coisa que a Hannah Arendt fala, né? Que é, você percebe as correntes que te prendem quando você se mexe. Né? De novo, é outro jeito de dizer o que eu disse da linha do metrô. Você percebe as suas limitações quando você tenta fazer coisas. Quando você excede um pouco esses limites. Eu acho que a gente está falando de traição, né, na relação amorosa com outra pessoa, mas às vezes é alguém da relação que chega e fala, olha, eu tô a fim de fazer um mestrado, só que é sanduíche. É lá, eu vou passar 3 anos na França. E, mano, não sei se vai dar pra você ir junto. Você consegue ir junto? Não combinamos isso. Não combinamos isso. Não combinamos isso. Isso muitas vezes pode ser encarado como uma forma de traição. Traição, aquele acordo tácito que a gente tinha. Mas quem diz que esse acordo ele é válido para sempre, que ele não muda, que as coisas não acontecem na minha vida? E aqui eu coloco uma outra questão. A gente está disposto, por causa da nossa sociabilidade, em função da produtividade, a gente está disposto a perdoar tudo pelo trabalho, mas não pelo amor. Veja que curioso, né? A gente perdoa e a gente entende que uma relação acabe porque eu trabalho demais. Porque o outro, ele ama o trabalho. Mas a gente não entende que uma relação, né? A gente não entende que uma relação mude porque outra pessoa, né? Porque apareceu uma outra pessoa. Ou apareceu um outro desejo, que seja, por outra coisa. Ou seja, isso mostra um pouco do que a gente está colocando como critério para chamar, né, como peso para colocar, para chamar uma coisa de traição, imperdoável, terrível, e uma coisa como compreensível. No fim, é a mesma coisa, são quebras de acordos. Poxa, você está trabalhando demais, a gente não tem tempo para ficar junto. Isso é uma quebra de um certo acordo, de intimidade, e assim por diante. A questão é olhar essas quebras e ver o que dá para fazer com elas, assim, né? Esse que você assistiu agora foi um corte do nosso podcast com Marcos Lacerda e Rafael Lauro sobre mitos do amor. Se você quiser assistir o episódio completo, pode clicar aqui do lado para assistir. E se você está buscando tratamento para calvície, temos o cupom PODCASTMHM que te dá 40% de desconto na sua primeira compra na Manual. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.